Bom dia, terceiro ano, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E a gente vai continuar o nosso assunto de tendências contemporâneas. Na aula passada a gente falou sobre pop art, né? E todo o seu contexto histórico. Eu espero que vocês tenham gostado. É um dos meus assuntos preferidos nesses movimentos, né, mais contemporâneos. E agora a gente vai ver um pouquinho de op art, tá? Então, pega caderno, pega lápis, caneta e vamos fazer anotação, porque vocês não têm isso em livro nenhum, tá? Mesmo dentro da área de literatura e história, vocês não vão ver a parte de artes visuais, só comigo, tá certo? E já caiu isso, na verdade, tendências contemporâneas cai bastante, é pau a pau com vanguardas europeias, tá? No Enem e no SSA 3. Então, lembrando que as datas do SSA já saíram, então se liguem aí para não perderem o período de inscrição, que é agora em agosto, tá? E vamos começar falando de op art, tá? Então, primeiro, qual é o conceito, né? O que é op art? Op art é um termo utilizado para descrever a arte que explora a ilusão de ótica e seus efeitos na visão humana. Então, a expressão vem de optical art, então você tem op art, que significa arte óptica. Ela defende menos expressão, menos expressividade. Lembra do expressionismo com toda a sua... suas sensações, eles não acham isso necessário. Ele quer mais a visualização, os efeitos que a obra causa na visão do espectador. É isso que eles estão buscando, tá? Então, quais são as características gerais? Primeiro que são obras abstratas, em primeiro lugar. Eles usam muitas cores opostas, em geral preto e branco, mas eles usam outras também, como roxo ou amarelo, tá? Então é bom, interessante vocês darem uma olhadinha em círculos cromáticos e quando você pesquisa na internet círculos cromáticos, vai aparecer vários deles, você escolhe qualquer um, todos eles são iguais, e as cores opostas são as cores que estão mais distantes do círculo. Então, se eu tenho um amarelo aqui, o roxo está logo embaixo. Tá? Então, assim por diante, tá certo? Se eu tenho o vermelho aqui, o verde está logo depois. Então, eles usam muito as cores opostas, as mais comuns são o preto e o branco mesmo, tá? Eles tentam dar a impressão de movimento a partir de deformação ou de que a obra está vibrando sozinha, está se movimentando a partir das formas geométricas. Então, eles usam as formas geométricas, usam a ideia da geometria, da trigonometria, eles estudam bastante isso, perspectiva, para poder fazer perfeito, para dar essa ideia de movimentação. O primeiro trabalho foi nos anos 30, tá? Foi A Zebra, de Victor Vasarely. Ele nem tinha esse nome de arte ótica, tá? Foi uma obra inteira composta por linhas pretas e brancas diagonais e que foram curvadas de tal maneira que dá-se a impressão de você ver no centro da obra uma zebra. Então, quando você afasta um pouco, aí você vê que aquela curvatura é uma zebra, tá? O termo op art foi usado a primeira vez em 1964, tá? Em uma revista. E em 1965, uma exposição chamada The Responsive Eye, ou O Olho que Responde, foi composta somente de trabalhos nesse estilo, tá? E aí acabou tornando muitos artistas conhecidos, tanto no meio artístico, né, por outros artistas que não conheciam o movimento, quanto também por outras pessoas que não fazem parte do meio artístico, pela população em geral. Vamos falar de Bridget Riley, que é provavelmente a artista de op art mais conhecida. Ela se inspirou em Victor Vasarely, tá? E pintou uma série de quadros apenas com linhas pretas e brancas. Em vez de dar a impressão de um objeto do mundo real, ela deixava só a impressão do movimento, como se você sacudisse um tecido listrado, sabe? Você sacode o tecido e aquele movimento. Então, é essa sensação que você tem quando você vê uma obra de Bridget. Ela começou a produzir trabalhos coloridos com contrastes, né, violentos de cor, né, as cores mais opostas possíveis dentro do círculo cromático, mas depois ela começou a produzir obras em preto e branco. Outros artistas acompanharam essa ideia e começaram a fazer o mesmo, tá? Então, aqui tem uma obra dela. Quais são as características conceituais? Então, primeiro, o que isso deu de inspiração para eles? A alteração das cidades modernas, né? As cidades estão
mais e mais se modernizando. O sofrimento do homem com a alteração do ritmo de vida, né? A vida começa a ser mais rápida, o homem começa a acumular mais trabalho, mais responsabilidades e tendo que realizar isso tudo no mesmo tempo que ele tinha antes, ele começa a ter menos tempo para viver, né? Para si mesmo, sendo gasto mais tempo para trabalho. Então, isso começa a se tornar uma preocupação constante. Isso é o mal da vida moderna, na vida contemporânea. Então, a vida rápida das cidades contribuiu para a percepção do movimento como um elemento da cultura visual do artista, a evolução da ciência com estudos psicológicos da vida moderna e da física sobre a ótica. E tudo isso, essa ideia da física óptica, influencia muito no trabalho dos artistas ópticos. Tá? Os principais artistas da Op Art são Ad Reinhardt, que é esse primeiro. A gente tem Kenneth Nolan, Bridget Riley, que é uma das maiores artistas, Alexander Calder, que ele se influenciou com a obra lá atrás das vanguardas europeias, ele se influenciou com a obra de Marcel Duchamp, com as suas ready-mades, e foi inclusive Marcel Duchamp que deu esse nome de móveis, que é o que mais Alexander Calder faz, as suas esculturas de móveis e arte cinética, né, de movimento. Yuri Messiaen e Victor Vasarely, que é o pioneiro, tá? Então, os maiores de todos esses são Victor Vasarely, Bridget Riley na pintura e Alexander Calder na escultura. Então, aqui você tem uma obra, tá? Contraste do preto e branco e as formas curvas dão essa sensação de que a obra está se movimentando ou vibrando, que é uma das coisas que eles querem. Então, como é que eles fizeram essa obra parecer que está vibrando? Então, tem essa sensação por causa das formas que vão se diminuindo em direção a um ponto central. Então, teve muito estudo da física ótica e de geometria para criar essa obra, que dá agonia, né, na visão. Mais uma obra que dá essa sensação de que está tendo uma ondulação na tela. Outra que dá essa sensação de profundidade, né, como se tivessem buracos. Mais uma obra de vibração, usando cores opostas, como o amarelo ou roxo, né? Que vocês têm aí. Essa que dá, gente, isso não é um GIF, isso é uma obra estática, uma pintura. Dá a sensação de que ela está se movimentando por causa da geometria, né? Dos efeitos dessa ideia de 3D, né? Que eles fazem, essa combinação também de cores opostas, como o roxo e o amarelo, são muito usados. Mais uma obra que dá a impressão de que está girando, ela é totalmente estática, isso não é um GIF. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas sensações visuais e eu vou deixar para vocês algumas atividades sobre Op Art lá. Dão uma olhadinha sobre os artistas que a gente viu aqui, relembrando Victor Vasarely, o primeiro, Bridget Riley, que se inspirou nele, foi uma das maiores artistas, Alexander Calder na escultura cinética. É isso, espero que vocês tenham gostado. Façam as atividades que valem pontuação na qualitativa e até a próxima semana. Tchau, tchau.